Pessoal, eu acho incrível, né? Assim, triste, mas não deixa de ser surpreendente. Setores da esquerda brasileira, alguns portais aí, e é mais de um, hein? É mais de um portal que tá entusiasmado com o Maduro. É impressionante como eles enxergam alguma coisa positiva, né? Nesse regime militar, totalmente militarizado que é na Venezuela. E isso me lembrou muito uma live que aconteceu aí uns poucos anos atrás, de um desses entusiastas do regime da Venezuela e de outras porcarias que há por aí. E foi lá falar com a Dilma falou, olha, aquilo ali é uma ditadura militar, não passa disso, tá? Aquilo lá não vale nada, é um lixo. E o cara ficou completamente desconcertado. Eu compreendo o argumento da senhora, mas o chavismo fez uma aposta na mobilização social permanente para dentro. Não, o chavismo fez uma aposta no exército. Não só no exército, presidente. Fundamentalmente. A não ser que a gente seja ingênuo, fundamentalmente. Mas também na mobilização popular. Depois, daí decorrente. Aliás, citando Pulantzas, você não tem, onde estiver exército, nunca acredite que as mobilizações paramilitares ocorram sem a cumplicidade dele. Bem, outra liderança totalmente reconhecida de esquerda a nível mundial, né, que é o Mujica, também detesta, tem críticas severas ao Maduro. Enfim, e aqui no Brasil agora a gente tem que lidar com esse tipo de situação de gente que se diz de esquerda favorável àquele tipo de barbaridade, né? Bem, mas o ponto é o seguinte, a Comissão Nacional Eleitoral declarou o Maduro vencedor 51,2 a 44,2. Eu vi que tinha alguma coisa já cheirando muito mal, ainda por volta de 6, 7 horas da noite, quando começou a chegar algumas imagens de urnas sendo retiradas de sessão e sendo levadas por militares para locais completamente desconhecidos. Depois, às 10h45 da noite, olha só, após mais de 3 horas e meia do final da votação, o órgão eleitoral da Venezuela ainda não informou o fechamento de todas as urnas do país, nem os incidentes durante o dia e muito menos os primeiros dados oficiais. Só para ter uma ideia, no Brasil em 2022, os primeiros dados oficiais começaram a ser divulgados exatos 2 minutos após o fechamento das urnas. E Lula foi considerado matematicamente eleito às 19 horas e 56 minutos, com 98% das urnas apuradas. Ou seja, exatas 2 horas e 56 minutos após o encerramento das urnas. Bem, e a coisa é ainda pior, tá? O cheiro da coisa ficou ainda pior. Porque eu me perguntei, mas o sistema eleitoral da Venezuela, como é que é a apuração? Eles demoram muito, demoram pouco? Como é que é normalmente? Aí procurei a eleição passada, que é aquela que a oposição boicotou e tal. Bem, mas aí teve os candidatos que o Maduro colocou lá. Bem, às 9h13 da noite já tinha matéria escrita e assinada, contando que a Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela já tinha declarado Maduro vencedor e tal. Ou seja, o resultado da eleição agora de 2024 saiu quase 4 horas depois do que sai habitualmente. Tá? Isso também já indicava ali que o cheiro da coisa estava muito esquisito. Bem, e aí depois veio a entrevista coletiva lá da chefe de campanha do Edmundo, dizendo, olha, não estão permitindo que os nossos fiscais fiquem nas salas, olhando o processo de contabilização dos votos. Reiteramos, en este momento, el Consejo Nacional Electoral ha paralizado la transmisión en muchísimos centros y está impidiendo que nuestros testigos obtengan el acta, sacándolos de sus centros de votación. Bem, mas aí vamos trazer a questão aqui para o plano interno, tá? O que o governo brasileiro vai fazer? Isso aí é uma bomba, né? Todas as vezes que esse assunto de Maduro entra na pauta, o Lula perde popularidade. O Jamil Chad no UOL coloca aqui, Brasil vai aguardar a disponibilidade de atas para reconhecer os resultados. É a linha do chefe da União Europeia, né, da Comissão de Relações Exteriores lá da União Europeia, o Joseph Borrell. Ele falou exatamente isso. Ele diz que é vital assegurar a total transparência do processo eleitoral, incluindo o conteúdo detalhado dos votos e o acesso às atas de votação das mesas eleitorais. Pessoal, o que eles querem é muito simples. Ou seja, os fiscais lá do partido de oposição, eles em cada sessão tiraram foto daqueles boletins de urna, né, que mostram como que foi a votação naquela sessão específica. Então, no país todo, eles fizeram isso. Então, eles têm isso guardado. O que eles querem, basicamente, é que agora o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela publique no seu site, olha, naquela sessão X foram tantos votos para o candidato A, tantos votos para o candidato B, porque eles querem conferir se bate com o que eles fotografaram lá na urna. Tá? Então, é uma questão séria isso. Por exemplo, no Brasil, você consegue acompanhar isso de imediato no site do TSE. Lá na Venezuela não teve informação nenhuma. Né? Chegou lá o cara do Conselho Nacional Eleitoral, deu uma entrevista coletiva, falou que o resultado era esse, mas não tem esse tipo de conferência, não tem esse tipo de informação, não tem nada. Bem, pessoal, entre as falas mais aguardadas estão a fala do Lula, tá? E a fala do Boric. Porque, assim, o Milei, ninguém dá crédito, porque o cara já era militante antes, anti-Maduro e tal. É óbvio que ele já antes de sair o resultado dele, ele já falou que já era fraudado e tal.
Agora, o Boric e o Lula são duas pessoas de esquerda e tal. Então, o Boric lida com esse problema dos imigrantes venezuelanos lá diariamente, né? O Chile recebeu muitos imigrantes venezuelanos, né? Centenas de milhares. E tá aqui, ele diz: o regime de Maduro deve entender que os resultados que publica são difíceis de acreditar. A comunidade internacional e, sobretudo, o povo venezuelano, incluindo os milhões de venezuelanos no exílio, exigem total transparência das atas e do processo, e que os observadores internacionais não comprometidos com o governo deem conta da veracidade dos resultados. A partir do Chile, nós não reconheceremos nenhum resultado que não seja verificável. E aí, pessoal, olhem só, no vídeo anterior que eu expliquei ali a história recente da Venezuela, muita gente comentou nessa linha, tá? Faltou você dizer que hoje a produção de petróleo da Venezuela está tão baixa, assim, né? Caiu quase que 10 vezes, 1/10 do que já foi, por causa dos embargos impostos pelos Estados Unidos. Bem, sabe por que eu não comentei sobre isso? Porque isso é uma mentira grosseira. Quem tá falando isso aí é mentiroso. Olha só, reportagem da DW, inclusive, que fala a verdade, né? Sanções dos Estados Unidos fortalecem Maduro, porque na realidade cria esse discurso fantasioso, né, para mascarar a incompetência dele. Mas vamos retomar as datas aqui, pra gente ser preciso. Dia 2 de agosto de 2017, a BBC fez uma reportagem questionando por que os Estados Unidos evitaram até agora sancionar o setor petroleiro da Venezuela. Ou seja, em agosto de 2017 não tinha sanção ainda contra o setor petroleiro da Venezuela, e digo mais, não tinha sanção nenhuma contra a economia da Venezuela. Aí eu fui pesquisar quando que foram aplicadas sanções contra a economia da Venezuela, seja contra o setor petrolífero ou seja contra toda a economia. Bem, contra o setor petrolífero, que foram as primeiras sanções econômicas, dia 28 de janeiro de 2019, pessoal. 28 de janeiro de 2019, guardem essa data. Bem, além disso, vale destacar que a sanção devastadora mesmo veio dia 6 de agosto também de 2019, tá? Aí o Trump bloqueou todos os ativos, inclusive as reservas internacionais da Venezuela. Aí sim foi uma sanção contra a economia inteira da Venezuela. Então, todas as sanções contra a Venezuela do ponto de vista econômico são de 2019. Bem, agora vamos ver o histórico, né, para ver quando que começou o problema na Venezuela. Bem, aqui tem um gráfico mostrando a inflação na Venezuela desde 1996, e vocês percebam que em 2014 a inflação na Venezuela já era basicamente de 70% ao ano, tá? Estava em aceleração, inclusive desde 2012, que ela já vinha numa ascensão meteórica. E 2012 a coisa não começa a desandar à toa, tá? É porque acabou o boom das commodities, tá? O boom do preço do petróleo, ele se inverte a partir, começa a desabar o preço do petróleo a partir de 2012. E olha só, antes da sanção, tá? Antes de 2019, a Venezuela já tinha fechado 2018 com 130.060% de inflação, tá? Já era, acho que a maior inflação da história da humanidade, tá? Num ano. Então, assim, a sanção, ela vem depois, porque aí, com o desastre econômico, houve o fechamento do regime, tá? Aí o regime se brutalizou, aí houve o assassinato de mais de 5 mil pessoas, e aí, vejam bem, as sanções econômicas, elas vêm depois disso, não antes. E outra coisa muito relevante, a Venezuela gabaritou, tá? Todas as piores práticas econômicas conhecidas, já amplamente documentadas. Então ela fez tudo de errado que poderia fazer na gestão econômica. Ela, por exemplo, no período de alta do petróleo, tá, de 2000 a 2010, ela criou um monte de despesa fixa, tá, que quando veio a queda do petróleo, ela entrou em déficit fiscal violento. Bem, aí ato contínuo, né? Quando o déficit fiscal estourou, a inflação estourou, o câmbio estourou tudo ao mesmo tempo, uma coisa retroalimentando a outra. E aí o Maduro fez lá, deu uma de Sarney, né, lançando mão ali de uma medida totalmente conhecida, que é o congelamento de preço, mandar o pessoal no supermercado congelar os preços. Isso já é totalmente conhecido que dá errado, ou seja, começa a ter desabastecimento, os comerciantes param de repor as prateleiras, tá? Na verdade eles param o próprio negócio deles. Agora, o Maduro não lançou mão somente de práticas já totalmente documentadas, que dão errado e todo mundo. Não, ele ainda inventou um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, né? Em 2014, 16 de janeiro de 2014, ele criou o lucro máximo. Então ele determinou por lei que qualquer atividade econômica na Venezuela só podia ter um lucro de até 30%. Então imagine você lá, se você vai investir ou abrir um negócio num país desse, né? Se na hora de ter lucro o governo fala, é no máximo 30% do valor que você aplicar aqui no seu negócio. Agora, se você tiver prejuízo, aí o prejuízo é ilimitado. Tá? O prejuízo aí pode ser de 100%, 200%. Esse aí não tem limite. Agora, o lucro, Então, obviamente que você matou a atividade econômica, matou o investimento, todo mundo deixou de investir. Porque quem que vai investir num lugar que você ali correu todo o risco de dar errado o negócio e tal? A hora que você começa a ganhar um dinheirinho, um retorno, quando vem o governo e diz, não, é no máximo 30%. O restante aí, se você ganhar mais, você vai ser preso. Aí, realmente,
ninguém vai investir. Quem pôde fugir da Venezuela fugiu, e foi isso que aconteceu. Então essa história aqui não pode ser apagada não, tá? De maneira alguma.